diferente de todas as pessoas. A gente não tá nem aí pra o que os outros pensam, falam. A gente é bem decidido, a gente faz o que a gente quer. Show, música, Ter minha casa, minha moto, a minha vida, sem depender de ninguém, sempre. Curtir um pouco da vida que eu tenho livre. Ser feliz só. Se estiver feliz, tá bom já. uma pessoa melhor, sabe? Correr atrás daquilo que eu gosto, sempre disposto a ajudar as pessoas que eu realmente gosto, com mais amor. Eu não sei. Eu tô entre os jovens que não têm mais muitos sonhos. Eu sou muito cético, eu acredito em mim. Assim, que a vida, ela não tem a necessidade de alguma coisa maior. Eu sou ateu. Não, eu acho que o importante é você ter fé em si mesmo, sabe? Eu acredito que existe um Deus, mas ele não interfere na nossa vida. Deram o nome a ele de Deus, né? Ou o que seja, mas é uma força maior, mas que não intervém em nossas vidas. A minha opinião é o que eu acho certo. Pode ser diferente pra ti, mas pra mim é. E aí? Fale um pensamento que vocês perceberam ali. Nem prestaram atenção? Oi? Depravação total? Não sei, não. Mente suja já viu depravação em tudo ali. E aí? Pode falar alto. Gente vazia. Tá, mas as palavras que eles falaram, assim, o que vocês perceberam? Indecisão, ceticismo, perdidos nos próprios conceitos, o que mais? Incredulidade, relativismo. Os outros você está muito teológico aqui o negócio. Está mortos. O Jocaia quer orgulho, não vai se ajoelhar nem em cavacatuça. Egocentrismo, o que importa é ser feliz. O que mais? Desacreditado, sem esperança. Eu acho que, principalmente, a última frase que a menina falou tem tudo a ver com aquilo que eu quero tratar nessa noite, né? Se é bom para você, beleza. Pode não ser bom para mim, mas se é bom para você, está tudo certo. Ou do contrário, não é bom para você? Não, mas para mim é bom. Então, se para mim é bom, está tudo certo. Qual que é o problema disso? Porque esse está tudo bom para você, não está bom para mim, mas se está bom para você, está tudo certo. Como que eu aplico isso, por exemplo, num caso, e se eu achar que estupro é bom? Ué, não é esse o pensamento? Se está bom para você, é bom para você, está tudo certo. Então, se um estuprador acha que estuprar alguém está tudo certo, está tudo certo? Não, né? Está tudo certo? Não. Como que isso se aplica também na questão do que Hitler fez? Quando ele fundou o nazismo, da forma como ele fez. E aí? Se para Hitler o que ele fez estava correto, pode não ser bom para nós, o que Hitler fez. Mas se para ele está tudo certo, então está tudo certo. Então esse pensamento, que é o que define relativismo, ou seja, não existe uma verdade mais, né? Então, assim, o atual abismo entre as gerações ocasionou-se quase que totalmente de uma alteração do conceito de verdade. O conceito de antítese não existe mais. Se algo é verdadeiro, o contrário também pode ser, mesmo que este negue a realidade do outro. Por isso eu disse no começo, ou Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ou ele não é o caminho, não é a verdade e não é a vida. Na nossa mente isso está tudo certo. Nesse novo conceito que está instalado nessa nova geração,
é que é possível que Jesus seja o caminho, a verdade e a vida, e também que Jesus não seja o caminho, a verdade e a vida. Tanto faz. Tá bom para você? Não tá bom para você. Para mim não é. E as duas coisas não se excluem necessariamente. As duas coisas são dois conceitos que, de certa forma, são verdadeiros. Daí nós temos o seguinte, que é o que cabe eu e você. Os jovens, nos lares cristãos, são educados de acordo com o velho paradigma da verdade, que consiste que se algo é verdadeiro, o contrário dele é falso. E então passam a estarem sujeitos à estrutura moderna, que é o que chamamos de relativismo. Portanto, tudo é válido de acordo com o que você quiser validar ou não. Então, nós somos criados dentro de uma cultura onde o certo e o errado era bem definido para mim e para você. Certo? E hoje nós estamos inseridos numa nova cultura onde essas coisas não estão bem definidas. Onde cada um fala o que é certo, e mesmo que o outro fale que é contrário a isso, não tem nenhum problema você discordar e ter a sua opinião. As duas coisas necessariamente não são excluentes. Uma não exclui necessariamente a outra. Então, vocês acham que esse conceito entrou na igreja? Ou é só lá fora? Nós estamos bem fundamentados na verdade, temos convicção. Vocês acham que isso entrou na igreja ou não? Exato. Há um problema hoje com relação a isso, porque isso entrou na igreja. Qual que é o problema relacionado a isso? Jesus é assim para você? Para mim não. Então, começa por aí. Você quer ver uma frase que define bem claramente o que é relativismo dentro da igreja? Por exemplo, quando você tem um conceito teológico e você não se submete a um conceito teológico, mesmo que ele seja verdadeiro, você simplesmente repudia uma doutrina contrária àquilo que você tinha, mesmo que aquilo confronte a sua crença, a gente sai disso rapidinho. Sabe de que forma? Por exemplo, eu creio que o nome do diabo é Lucifer. Aí vem um cara e fala assim, não, Pipe, você está errado, o nome do diabo não é Lucifer. O nome do diabo é outro e você está se confundindo. Beleza. Eu resolvo isso rapidinho. E a forma como a nova geração, que tem preguiça de estudar, de ler a Bíblia, de realmente ir atrás de conhecimento, sai dessa rapidinho. Sabe como? Você só fala assim, essa é a sua interpretação. Qual que é a diferença entre eu dizer, isso é bom para você, mas não é bom para mim, e eu dizer, essa é a sua interpretação e essa não é a minha interpretação? Eu não estou dizendo que não existem conceitos teológicos que são conflitantes e que muitas vezes não são fáceis de serem resolvidos. Mas dentro disso que o Paulo falou, que hoje a igreja, cada um define Jesus como bem entende, e se submete unicamente ao Jesus que ele define, e não ao Jesus da Bíblia, tem tudo a ver com isso. Então hoje, a gente pega e olha para a Bíblia segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, e não segundo aquilo que ela realmente está disposta a nos revelar. Então a primeira coisa que eu diria para vocês, hoje, que estão aqui nessa noite, parem de ser dependentes de palavra de púlpito. Não dependam do seu pastor para ter conhecimento bíblico. Você quer crescer no conhecimento e parar de acreditar em idiotice? Parar de acreditar em heresia, em besteira? Sabe, comece a ler. Comece a estudar. De preferência, vai para um seminário teológico. Eu achei interessante que quando eu fui para um seminário teológico, eu tinha muitos conceitos teológicos assim, bem formados dentro de mim, e achava que conhecia alguma coisa. E daí eu fui confrontado, na primeira aula de teologia sistemática, o nosso professor falou assim, olha, vocês esqueçam tudo que vocês sabem, e a partir de hoje vocês vão descobrir por si mesmos. E nós éramos desafiados, todos os alunos, a olhar para a Bíblia, fazer estudos
em cima da Bíblia, interpretar a Bíblia no grego, no hebraico. Tinha que fazer isso, gastar tempo em cima, e no outro dia você tinha que trazer o resultado disso. E aí foi assim que eu comecei a descobrir que eu acreditava num monte de bobagem. Eu comecei a descobrir que muitos dos livros que eu havia lido, que eram assinados pelo pastor Pipe e Companhia Limitada, eram idiotices, e que a Bíblia não falava nada daquilo. E aquilo me trouxe uma crise existencial e teológica muito grande. Mas a grande diferença é que hoje ninguém mais me pega nisso. E essa geração que está aí hoje precisa, meus queridos, vocês precisam entender, em nome de Jesus, que o relativismo está tomando conta de todas as coisas, inclusive da teologia. Isso começou lá atrás. Começou por um cara chamado Karl Barth. Sabe como é que o relativismo entrou na teologia? Quando o Karl Barth falou assim, que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. Faz diferença ou não faz diferença? Quando você diz a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia contém a palavra de Deus, há uma diferença entre essas duas coisas ou não há? E vou te falar por que há uma grande diferença entre as duas coisas. Quando você fala a Bíblia contém a palavra de Deus, você está dizendo outras palavras, que é você que define o que é e o que não é. Quando nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, há questões ali que são difíceis para a gente entender e para a gente lidar. Por exemplo, quer ver uma coisa muito difícil para eu e você lidarmos? Vou te dar um exemplo bíblico. A Bíblia diz, não matarás. Certo? É a lei. Não matarás. Olho por olho, dente por dente. Se você mata, você também vai pular. Existiam as cidades de refúgio, onde quem matava tinha que correr para lá, porque era o único lugar que ele ficava isento da morte. Mas o que acontecia? Chegou um momento em que Deus chega para Saul, e aí é um problema. Porque Deus chega para Saul e fala o seguinte, vai lá e mata todo mundo. Você está muito sangue no zóio hoje. Mata todo mundo. E aí, pasmem, Deus não basta matar todo mundo. Deus fala assim, matem as crianças, as que estão mamando, e matem as grávidas. Matem todo mundo. E aí, para piorar mais ainda para alguns, porque tem gente que coloca acima, mandou matar todos os animais. Não sobra ninguém. Eu não quero nada. Extermine por completo todo mundo. Você sabe como que os relativistas lidam com isso? Bem simples. Eu li um livro uma vez que chamava-se Deus Mandou Matar. E aí eram várias escolas, cada um defendendo um lado da teologia. E os teólogos relativistas, eles defendiam dizendo simplesmente uma coisa. Não foi Deus que mandou. Saul se equivocou. Está resolvido. Não foi Deus que falou, pronto. Foi um equívoco. A diferença entre os teólogos que são ortodoxos e creem na fidelidade da Bíblia, creem na inspiração divina desde Gênesis ao Apocalipse, em todas as palavras contidas nela, é que a gente não tem medo de lidar com essas coisas. A gente vai em cara e fala, não, foi Deus que mandou mesmo, meu querido. Você não gostou? Não, o problema é teu. Deus é rei do universo, ele mata quem quer. E, inclusive você se fica chiando muito. Existe uma defesa teológica que se põe a explicar teologicamente por que isso aconteceu, sem negar que foi Deus quem mandou. Entende? E aí nós estamos vivendo um momento histórico dentro da igreja em que as questões agora estão tomando certas proporções que abraçaram isso, de certa forma. Por exemplo, hoje é comum, coisa que há 50 anos atrás era um absurdo, hoje é comum crente defender aborto. Não sei se tem alguém aqui dentro que defende aborto, mas se tornou uma coisa normal. Os maiores opositores a respeito dessa questão do aborto que eu tenho enfrentado são crentes. São pessoas que têm
entre aspas, a mesma cosmovisão que eu tenho, creem na mesma Bíblia, creem no mesmo Deus. A questão é que eles são relativistas, enquanto que eu não sou. Daí assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês bem claro. Pessoas que creem em absolutos não precisam respeitar opiniões de relativistas. Aliás, eu diria, não devem respeitar a opinião de relativistas. Vou dizer por quê. Por causa de uma igreja frouxa que nós temos hoje, que, eu não vou brigar, não vou perder meus amigos por causa de minha opinião. É por causa disso que o aborto está tomando conta. A última discussão e votação acerca de contrários ao aborto ou a favor do aborto, a favor do aborto estava dando um pau em quem era contrário ao aborto. A grande maioria daqueles que estavam votando ali eram completamente a favor do aborto. E isso é normal, isso é relativismo. A questão do casamento gay entrou. Tem muito crente que não questiona mais isso. Então a gente começou a compartimentar a teologia e dizer, isso vem da parte de Deus, isso não vem da parte de Deus. E a gente começou a trabalhar dessa forma. A questão do aborto. Há um problema quando você se diz cristão e você defende o aborto. Por quê? Porque se você se diz cristão e você se diz crer na Bíblia Sagrada, a Bíblia fala que o homem ele é composto de corpo, alma e espírito. Alguns são dicotomistas, acreditam que é somente a matéria, o corpo, e a parte etérea, que seria a alma e o espírito, uma coisa só. Mas que seja. Tanto faz se você é dicotomista ou tricotomista. A grande pergunta é, para você que é cristão, não precisa responder aqui bem alto, tá? Qual o momento da concepção do feto? O feto passa a ter espírito ou alma? Qual o momento? Se você é cristão, qual o momento na concepção você adquire um espírito? Quando você é parido? Quando o médico vai lá dar um tapa na tua... para você chorar naquele momento, daí o espírito entra. Você abre a boquinha ali, como é que é esse negócio? Qual o momento, qual semana da gestação o feto tem um espírito? Porque o argumento é o seguinte, que até a 12ª semana você não tem um cérebro formado, portanto você não é humano. Você é somente um amontoado de célula. Certo? E a minha pergunta sempre é, esse amontoado de células, antes da 12ª semana, ele tem um espírito ou não tem? Ninguém sabe. Ninguém pode dizer. Que momento que esse ser, o feto, adquire o espírito? Daí, uma outra questão relacionada a esse argumento, que até a 12ª semana não tem cérebro e, portanto, é somente um amontoado de células, a grande pergunta é, se eu não sou cristão, se eu não acredito, então vamos deixar de lado essa questão do espírito, digamos que eu sou um cara que não acredito na existência do etéreo, somente o que é físico e ponto final. A minha pergunta é, quando, se eu e você não temos espírito, se eu e você não temos alma, se eu e você somos somente isso aqui que está aqui, quando que você deixa de ser um amontoado de células? Quando? Nunca. Se eu e você não temos espírito, você que está aí é um amontoado de células. E azarado ainda por cima, né? E azarado porque você tem consciência acerca de si mesmo, tem consciência de uma existência vazia, inútil, sem propósito algum. E aí esse ser, sem propósito nenhum, pensa que tem o direito de determinar a outra vida, se deve ou não deve existir. Uma abortista, debatendo com meu filho, ela argumentou o seguinte, que quando você aborta uma criança, você está tirando dela o sofrimento que pode vir.
né? Sabe como é que eu chamo isso? Aborto profético. A pessoa ela já sabe o que vai acontecer, então ela já aborta de modo profético, né? E aí o que eu argumentei com essa menina foi o seguinte, eu falei assim, querida, você conhece alguém no planeta Terra que não sofre? Conhece alguém que está aí do teu lado e não sofre na vida? Você conhece gente que é rica, podre de rica e que não sofre? Você conhece gente que mora na favela e que não sofre, e que é classe média e que não sofre? Não existe. Nunca existiu e não existirá. Nenhum ser humano que andou sobre a face da terra deixou de sofrer. E sofre. Vocês não sofreram ainda? Vão sofrer. Pode apostar que uma hora vem. Todos os seres humanos sofrem. Daí é o seguinte, você teria que ter o poder para ir lá nesse futuro pressuposto, conversar com essa vida que segundo você ia sofrer e perguntar para ela assim, filhinho, a vida está sofrida? Tá. Você preferiria não existir? Aí se ela falar, sim. Vai, então tá bom, então nós vamos abortar você, tá? Então aguarde que você não vai deixar de existir. Mas daí você volta lá atrás e aborta o infeliz. Tipo de volta para o futuro assim. Entende? Então como você não tem esse poder de ir lá e dizer, perguntar e ter a resposta, você não tem o direito de definir isso. Quem nasce e quem deixa de nascer. Amém? Então, me assusta ver hoje uma geração de crentes relativistas, que defendem o aborto, que defendem maconha, que defendem o sexo antes do casamento. Queridos, eu mostrei para um amigo meu, agora em Maringá, ele não acreditou quando eu falei para ele, tem um site. Não sei se eu falo o site, porque eu tenho certeza que vocês vão chegar em casa, vocês vão ver. Tem um site, meus queridos, para casais cristãos se inscreverem, um site de swing. Sabe qual é o nome do site? Se vocês quiserem procurar, que se lasque. Se você quiser ir para o colo do capeta, vá bonito, então. Chama-se Christian Swingers. E aí você está lá na entrada do site, né? Textos como, por exemplo, não julgueis para que não sejais julgados. É uma sacanagem, né? É muita sacanagem, né? Entende? Então, tudo é por causa de uma má interpretação das Escrituras. Tem uma pregação minha que eu trabalhei, essa questão do não julgueis para que não sejais julgados, e que não tem nada a ver com esse conceito de que você não pode olhar para um pecado e dizer, meu querido, isso é pecado. Aí não julgueis. Eu falei, não estou julgando, estou dizendo que isso é pecado. Aí não julgueis. Burro, estou dizendo que isso não é pecado. É a única coisa que estou dizendo que isso é pecado. Não estou dizendo que você não está pecando, também erra, também falha, mas estou dizendo que isso é pecado e ponto final. Amém? Então, Sartre, ele disse o seguinte, vivemos um universo absurdo e o ato da vontade é o que importa. Sendo assim, Hitler estava certo. Ele podia ter simplesmente feito o que fez e ninguém podia ter falado absolutamente nada. Aí, nesse caso, não julgueis para que não sejais julgados. Tem tudo a ver com isso. Porque se eu sou um relativista, e aí quando essa questão do aborto, quando eu falei que você não tem que respeitar quem é abortista, a opinião favorável ao aborto, porque o abortista, que é relativista, ele tem a obrigação lógica de respeitar que eu sou contrário a isso. Por quê? Por que o relativista tem a obrigação lógica de respeitar aquilo que eu penso? Se ele falar, eu sou a favor do aborto, eu sou contra. Você tem que respeitar o que eu estou falando. Ah, você também tem que respeitar o meu. Bulufas nenhuma, não respeito porcaria nenhuma. Por que ele tem que respeitar
o que eu estou dizendo e eu não sou obrigado a respeitar o que ele tem a dizer. Porque para ele é bom para mim ser contra o aborto, ele é o que é o relativista, não sou eu. O relativista tem que respeitar todas as opiniões, mesmo que seja contrária à opinião dele. Amém? O absolutista não, porque você lasca a tua opinião. Porque a tua opinião é contrária à minha, e a minha é a verdade e a tua não. Ah, mas você está sendo arrogante? Eu falei, não é arrogância, meu querido. Eu estou apenas dizendo que o que eu creio é verdade, e só ela é verdadeira. A tua não, você que é o relativista, e não eu. Como eu perguntei no começo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou isso é verdade, ou isso é mentira. Não tem como você dizer, pai, pode ser que não seja verdade mesmo. Então, aonde se aplica isso dentro da igreja hoje, por exemplo? O ato da vontade é o que importa. Você quer ver um exemplo bem claro? É quando você chega para a tua esposa e você fala assim, amor, eu quero largar de você. Amor, não, você fala assim, Satanás, eu quero largar de você. Daí ela fala assim, por quê? Daí você fala assim, porque eu não te amo mais. É o que eu mais escuto. Eu não te amo mais. O ato da vontade está acima. Cruz, renúncia. Onde estão essa frase? Aonde estão? Vi um testemunho de um transexual esses dias. E quando ele estava para fazer a cirurgia, ele começou a perguntar para todo mundo. E aí? Pediu a opinião das pessoas a respeito disso. E todo mundo falava assim, vai ser bom para você? Vai. Então faça. Você vai ser mais feliz? Acho que sim. Então faça. Faça. E ele fez. E depois que ele fez, ele se arrependeu. E não tinha mais volta. E ele fala nesse testemunho, e fala assim, que as pessoas aí fora são idiotas quando falam assim, vai ser feliz. Porque a felicidade, meus queridos, não é a prioridade do ser humano. A nossa existência não consiste nisso, em ser feliz. Porque em nome da felicidade, o ser humano está fazendo muita caca. Está abandonando os valores, porque veja bem, se eu estou numa situação, eu sou um homem casado, fiel à minha esposa, e eu tenho uma situação, sei lá, vocês entenderam, né? Parece ali a pombagira. Entre minha esposa e a pombagira. O conceito é, os amigos do mundo vão dizer o quê? Sim, vai lá, cara, aproveite, seja feliz. Mesmo que em detrimento da minha felicidade esteja a destruição da minha esposa. É isso que o mundo ensina. É isso que uma geração relativista está ensinando. Se não há valores, qualquer coisa vale. E ele falou assim que o que ele mais queria era que alguém tivesse dito para ele assim, não faça, cara. Não faça. Não faça isso. E ele sofre todos os dias da vida dele a escolha que ele fez, baseada na opinião dos falsos amigos. Então tome cuidado quando você diz para uma pessoa assim, vai ser feliz. Isso é muito perigoso. Nós devemos dizer assim, vai para Cristo. Vai pegar a opinião de Deus, o que a Bíblia fala, vai para lá. Né? O que importa é o amor. Então nisso resulta uma coisa chamada humanismo, que é o sistema pelo qual homens, partindo absolutamente de si mesmos, procuram racionalmente construir a partir de si mesmos, tendo exclusivamente o homem como ponto de interrogação para encontrar todo conhecimento, significado e valor. Acreditam que podem, a partir de si mesmos, traçar um sistema capaz de abranger todos os pensamentos da vida e a própria vida, sem ter que partir da lógica da antítese. Então não importa o que é o certo e o que é o errado. E aí nós temos a consequência lógica do relativismo. Craig Palmer e Rand Thornhill diz o seguinte: o estupro
é um fenômeno natural e biológico que é produto da herança evolucionária humana, semelhante a coisas como manchas do leopardo e o pescoço comprido da girafa. Uma vez que não existe verdade, não existe absolutos, eu não estou dizendo, meus queridos, que todo relativista é um estuprador, ok? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o relativismo tem consequências lógicas. E uma delas é essa. Que os valores deixam de existir, o conceito de bem e mal deixa de existir, e qualquer coisa é válida. Se para um cara estuprar, tá bom, eu sou um relativista, eu tenho a obrigação lógica de concordar e dizer sim, tudo bem. Está tudo certo. Eu acho errado, mas se ele acha certo, está tudo certo. Duas coisas se excluem, mas como não existe certo e errado, ele está dentro dos conformes. Olha uma outra coisa. E hoje está sendo uma discussão nos Estados Unidos, não mais a questão do aborto, porque o aborto lá é legalizado, está sendo agora discutido uma outra coisa. E é esse pensamento aqui, ó, de Peter Singer. A vida de um recém-nascido tem menos valor do que a vida de um porco, de um cachorro ou de um chimpanzé. Vou além. Mais uma coisa sobre James Rachels, acho que é o nome, filósofo ateu, ele diz o seguinte: o que dizer sobre eles, pessoas com retardamento mental? A conclusão natural, de acordo com a doutrina que estamos considerando, que é o darwinismo, seria que sua situação é de simples animais. Talvez devêssemos ir adiante e concluir que eles podem ser usados da mesma forma como animais não humanos são usados, tais como animais de laboratório ou até mesmo como comida. E o duro de tudo isso é que dentro do relativismo, eles estão certos. Não tem nenhum problema ele dizer e pensar da forma como ele está pensando. Dentro do relativismo. O grande problema, e vocês vão ver agora num vídeo que eu vou colocar, é que o relativista, ele tem todo esse discurso, mas na praticidade ele é um hipócrita. Ele é um baita de um hipócrita, e vocês vão entender por quê. Pode desligar as luzes e coloque esse outro vídeo. Taken from the movie Collision, this stuff was just released. Apparently footage they chose not to use. I kind of wonder if Christopher Hitchens didn't want it used because, wow, did he take a spanking from Douglas Wilson. One of Christianity's specifically horrible contributions to human mythology and delusion is the idea, the terrifying idea, that you could be tortured forever. Horrible by what standard? Horrible by, well, good question. Yeah, I know. Good, no, but horrible, well, shall I say, let me ask anyone here who doesn't think it's a horrible idea to put up their hand. So it doesn't seem to require much explanation, does it, as a horrible idea? Well, what do you feel you need a standard to keep your hand down at the moment? Or did I just say something that was, so to speak, morally self-evident? There's a difference between an emotional reaction to something. Every person. Oh, I think they're using their heads. No, there's a difference between an emotional reaction, which all of us have. Everybody with natural affection thinks it's a terrible idea to think of people perishing eternally. That's not the issue. The issue is, how do you give an accounting of what is good and what is bad? When you say, if the universe is, on your accounting, time and chance acting on matter, if all the universe is matter in motion, what do you mean, horrible? What do you mean by horrible idea? Who cares?
We'll take a break right now so Christopher Hitchens can untie his tongue. That's called an appeal to the audience. Saying something to get the audience on your side. See? I defeated your argument. See? No, you didn't. Christopher Hitchens absolutely stammering, dancing, because he does not have a response to where do you get your morality? Why do we care? Very good point. Very good question. I ask myself a lot why that is. I think it's because I am one of the higher primates. But that's not a rallying. That's not a rallying cry. It appears to be no. It's not a rallying cry, but it has the merit of being true. It appears to be the part of the equipment, intellectual and moral equivalent of our primate species, that it does have a need to help its fellow creatures, as well as to torture, kill, rape, enslave, and exploit them. It does have a feeling, quite a strong one, that there's a human need to help, and that you might need help yourself someday. So be nice to your neighbor. So why not? Now, not everyone has this. I mean, there are quite a lot of people, also presumably made in the image of God. I think a superfluous assumption to be making, but also made in the image of God, according to you, who are born sociopathic. They don't care about other people. They just can't be made to. They just won't and don't. They're a problem for the rest of us. And then there are people who are born psychopathic, who positively need to see others suffer, have a bad time. If our species has within it the seeds of a gregarious lend a helping hand, and we have a herd instinct and we want to help out, we have that instinct, and we also have the instinct to go to war and fight and do all these terrible things that we do. I've got instinct A and instinct B. What is it that tells you which one is right? Same as you, I would say. God? No. No, you knew all that before you'd ever read the Bible. Well, I knew all that. You knew all that before anyone ever introduced you to Christianity. Don't tell me you didn't, or I'll have to be seriously alarmed about what you were like as a little boy. Well, that would be good to do. It'd be a serious no, come on. It's here's the issue. Of course, I can feel a certain way before I can give an accounting of it. But what I'm asking for is, given your premises, given your assumptions, given what you say the universe is, given all that, how do you give an accounting of which way you go? A pior contribuição do cristianismo para a história da humanidade, ou para a humanidade, para sei lá o quê, é esse conceito de inferno, de uma pessoa ficar eternamente queimando no fogo do inferno, sendo espetado por Satanás. Terrível baseado em quê? O que é terrível para você pode não ser terrível para mim. Então é terrível, mas baseado no quê se o bem e o mal não existe como conceitos? Uma vez que eu sou relativista, o bem e o mal não existe. Para eu afirmar que algo é terrível, eu tenho que crer em absolutos. E para crer em absolutos, você precisa acreditar em antíteses. Precisa acreditar que aquilo que você crê, o contrário disso, não é verdade. Por isso é hora, meus queridos, da igreja, você e eu, pararmos de negociarmos com o mundo a verdade. Olha só o que Sir Julian Huxley disse. A sociedade funciona melhor quando há uma religião, mesmo que não exista nenhum Deus. Richard Taylor, um outro ateu, ele disse o seguinte: a era moderna, ao repudiar em maior ou menor medida a ideia de um legislador divino, tem, no entanto, procurado preservar as ideias do que é moralmente certo e errado, sem perceber que, ao descartar Deus, as pessoas aboliram da mesma maneira as condições de significado para o que é moralmente certo ou errado. Esse é um cara honesto. Esse é honesto. Ele sabe que... E quem disse isso não foi um cristão, foi um ateu. Ele disse isso, que quando você elimina Deus da existência, não existe mais conceitos de certo e errado. E aí nós temos uma escolha diante de nós como cristãos.
né? Muitos se sentem tentados a abandonarem a fé e procurarem viver um outro tipo de vida vazia, sem Deus. E aí, uma vez que nós optamos por viver uma vida sem Deus, aí tudo é válido. O Richard Taylor continua dizendo assim: até mesmo indivíduos letrados declaram que certas coisas como guerra, aborto ou violação de certos direitos humanos são moralmente erradas. E imaginam terem dito algo verdadeiro e cheio de sentido. Entretanto, é dispensável dizer às pessoas instruídas que questões desse tipo jamais foram respondidas fora do âmbito da religião. Amém? Então você pode ornamentar o pensamento, mas ele continua sendo um absurdo. Não há um postulado certo que justifique a razão, nem que nos dê certeza de que o que supomos é verdadeiro. Uma vez que eu não creio em absolutos, eu creio em coisas relativas, nada do que eu digo tem a autoridade de ser verdadeiro, porque ela pode ser tanto verdadeiro quanto falsa. Para grande parte, olha, guarde essa frase aqui, que tem tudo a ver com uma outra discussão que nós estamos tendo hoje. E vocês vão entender o que o relativismo traz. E que tem muitos de vocês aqui que estão defendendo isso. Quer que eu aponte o dedo? Eu aponto. Para grande parte do pensamento moderno, a ordem do dia é combater todas as antíteses e toda a lógica da criação divina, inclusive a distinção entre macho e fêmea. Já ouviram isso? Que você não nasce homem, você não nasce mulher, mas afirmam que nasce gay. A mesma pessoa que diz que não nasce homem e não nasce mulher, na mesma frase ele fala que nasce gay. A Bíblia diz, Deus os fez macho e fêmea. O relativismo vem e diz, ninguém nasce macho e ninguém nasce fêmea. O cristianismo ele é realista porque diz que se não há verdade, também não há esperança. Ele de fato concorda que, se o que ele acredita não é verdadeiro, Paulo diz, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Ou Jesus ressuscitou, ou ele não ressuscitou. Jesus não pode ter ressuscitado e continuar dentro de uma tumba. E aí eu estremeço diante disso. Sempre quando vem a tentação, qualquer coisa que me coloca num caminho entre escolher permanecer e pular fora do barco, meus queridos, eu lembro que lá em Jerusalém existe uma tumba vazia. Aleluia. E que é inegociável. Foi muito legal esses dias ver um outro agnóstico, mais para ateu do que outra coisa, chamado Bart Ehrman, um dos maiores autoridades históricas do Novo Testamento. Ele afirmando na frente de uma plateia, ele dizendo assim, quando você nega a historicidade de Jesus Cristo de Nazaré, você está sendo muito ignorante. Porque nenhum historiador da face da terra, sério, nega que Jesus Cristo de fato existiu. Vocês entenderam isso? Nenhum historiador da face da terra nega que Jesus Cristo existiu. Nenhum. Nenhum. Esses dias eu também vi um outro filósofo chamado Felipe Pondé, também falando a mesma coisa. Que nenhum historiador sério na face da terra nega a historicidade de Jesus. E aí, meus queridos, para mim isso é um grande triunfo. E uma grande evidência de que Jesus Cristo é exatamente o que ele disse ser. Porque o surgimento do cristianismo só poderia ter sido possível por causa dessa tumba vazia. Porque era muito fácil destruir o cristianismo. Se ele não tivesse ressuscitado, era só mostrar o corpo, apresentar. Por isso o cristianismo, os cristãos, eles não fingem uma vida de ilusão. Quem vive uma vida de ilusão são os relativistas, que negam a verdade, mas continuam vivendo como se ela existisse.
Daí eles vêm e acusam, por exemplo, a fé cristã. É porque as cruzadas mataram tanta gente. Eu falei assim, ué, meu querido, mas se é bom para eles matar, você tem que respeitar isso. Não é verdade? Porque os cristãos queimaram as bruxas. Ué, mas se é bom para ele queimar bruxa, é bom para você queimar ela? Então tá tudo certo. Para você afirmar que aquilo é errado, você tem que estar fundamentado numa coisa chamada absolutismo. Mas você não crê em absolutos. E aí você tem um problema para ser resolvido. Então eu queria deixar para todos nós uma última frase. O último parágrafo. Se abandonarmos nosso senso de antítese, não teremos mais nada a dizer. A maior antítese de todas é o fato de que Deus existe, em oposição à sua não existência. Se Deus não existe, meus queridos, nós estamos lascados. Não existe padrão moral, não existe esperança, não existe verdade. E aí nem exigir direitos pode ser exigido dentro de uma afirmação vazia, apoiada no relativismo. Nós temos uma cosmovisão maravilhosa. No princípio criou Deus os céus e a terra. Começa ali. Nós fomos criados para um propósito. Cristo vem, morre numa cruz, ressuscita ao terceiro dia e nos dá uma promessa de que um dia Ele voltará para nos buscar, para vivermos a eternidade ao seu lado. Para muita gente, essa esperança é tola. E eu sempre me apoio no seguinte: não é tola, porque existe uma tumba vazia em Jerusalém. Existe uma tumba vazia em Jerusalém. Se não fosse aquela tumba, meus queridos, nós poderíamos dar as costas para Deus. Mas a grande verdade é que um dia todos nós estaremos diante de Deus e nós teremos que responder qual foi a resposta que nós demos com a nossa vida para essa tumba vazia. Você, como cristão, deve, até o último suspiro da sua vida, morrer pela verdade, pelo absoluto, por essa crença, e não negociá-la, em nome de Jesus. Amém? Não deixe isso destruir a sua vida, porque o fim dela é tudo isso. Quando falam que religião e Estado não se mistura, porque o Estado é laico, essa é uma forma muito covarde de dizer para você e para mim: cala a boca, não se meta. Eu não estou dizendo que a igreja tem que impor sobre os outros o que ela crê, mas a igreja não pode negociar aquilo que ela crê. Se perguntarem para mim: Pipe, você é a favor disso? E aquilo for contrário à minha fé, eu vou dizer não. E eu vou lutar até o fim por isso, em nome de Jesus. Amém, meus queridos?